Eu tinha 6 anos quando eu corrigi minha professora sobre meteoritos. Ela tinha falado alguma coisa sobre bolas que rolam. Uma aula clássica de ciências sobre objetos redondos rolam. Eu levantei a mão e falei, mas o cubo não rola. Mas depois ainda acrescentei, porém meteoritos no espaço são irregulares, não são esféricos, e mesmo assim eles rodam. A professora me olhou, respirou fundo, repensou sua escolha de carreira e falou, sim, mas aqui na Terra é diferente. Aula encerrada, próximo assunto. Eu lembro dessa cena até hoje, em detalhes. Não porque eu fiz algo errado, até porque claramente eu não fiz. Mas porque eu senti ali que eu tinha perturbado alguma coisa que não devia ser perturbada. Que talvez eu fosse um pouco demais para aquela sala. Olá, eu sou a Lana e esse é o Desconforto Confortável. E hoje nós vamos falar sobre esquisitice. Mais especificamente, a minha esquisitice. Eu não me encaixei muito bem. Não de um jeito dramático, eu não era excluída, eu não era super rejeitada. Era uma coisa um pouco mais sutil. Eu participava, eu tinha amigos, eu me virava. Mas eu sempre tinha uma sensação de que estava fazendo um esforço diferente dos outros. Não um esforço maior, apenas um esforço diferente. Como se todo mundo tivesse recebido um manual de como ser gente e eu estava improvisando, baseada puramente em informação parcial. Já adulta, quando eu participava de reuniões de trabalho, eu ficava olhando as pessoas discutirem algo que para mim era completamente óbvio. Eu já tinha chegado na conclusão antes da reunião começar. Quando a pessoa mal começava a falar do problema, eu já tinha entendido quais as possíveis conclusões, tudo que poderia ter sido feito e por que eles ainda estavam discutindo. Isso me fazia ficar com uma cara de tédio e impaciência. Não conseguia disfarçar, parecia grosseira para as outras pessoas. Mas eu não estava querendo ser grosseira. Eu simplesmente estava entediada. O ponto é, eu sempre soube que alguma coisa em mim funcionava diferente. Eu só nunca tive um nome para isso. E, sem nome, era muito difícil não transformar essa diferença em defeito. Durante toda a minha vida, eu também fui sempre extremamente intensa. Já fui chamada de chata, de dramática, de exagerada, porque eu tinha reações que, para mim, eram completamente razoáveis. Eu estava sentindo uma mágoa real, eu estava me sentindo genuinamente injustiçada, mas para quem olhava de fora, a intensidade da minha reação parecia excessiva, desproporcional para aquilo que estava acontecendo. E tem uma outra coisa também que eu carrego há muito tempo. Eu tenho vergonha da minha inteligência. Eu sei que sou estranho, mas eu preciso te explicar. Eu sempre fui aquela pessoa que eu fui muito bem na escola. Não porque eu estudava muito, eu estudava o mínimo. Enquanto todo mundo na aula estava tentando resolver os exercícios, eu já estava fazendo o próximo capítulo do livro. Enquanto todo mundo estava tentando entender o conceito anterior, eu já tinha chegado no seguinte e estava conectando ideias diferentes. E aí as pessoas ficavam para mim e falavam: Nossa, você deve estudar tanto. E eu me sentia desconfortável, porque eu não estudava tanto, eu estudava o mínimo. E aí eu falava isso para as pessoas. Mas quando eu falava, encaravam como se eu estivesse sendo falsamente modesta, como se eu estivesse querendo minimizar o meu próprio esforço. Mas não era isso. Eu genuinamente precisava de menos tempo que os outros para processar as coisas. E aí eu passei a esconder essa característica. Em vez de entender isso como realmente uma característica, eu aprendi a ter vergonha disso e minimizar. Porque ser diferente, mesmo de um jeito que na teoria é positivo, não era bem-vindo do jeito que eu era. Existe um psicólogo polonês chamado Kazimierz Dabrowski, que na década de 60 descreveu uma coisa que ele chama de sobreexcitabilidades, que explica muito disso que eu estava falando nesse último bloco. A ideia é que algumas pessoas têm sistemas nervosos que respondem com muito mais intensidade do que a média, em vários aspectos. Ele mapeou 5 principais tipos. A sobreestabilidade psicomotora, em que existe um excesso de energia física, uma necessidade constante de movimento e uma inquietação, que se você está assistindo isso em vídeo, você já entendeu o que eu tenho. A hipersensibilidade sensorial a estímulos, luzes, barulhos, texturas, cheiros, é como se o mundo fosse mais intenso e funcionasse em volume mais alto para essas pessoas. A sobreexcitabilidade intelectual, em que existe uma necessidade constante de entender, questionar e aprofundar. E é aquela pessoa que não aceita não como resposta, que ela precisa entender para compactuar com aquilo. Nunca deixa uma ideia sem pelo menos um pouco de entendimento sobre ela, porque sim, não é resposta para essas pessoas. A sobreestabilidade imaginativa, em que a mente não para. Tá o tempo todo criando cenários, criando respostas, criando conversas, vivendo em mundos paralelos que às vezes são muito mais reais do que o mundo real. E também é sobre a estabilidade emocional, em que a pessoa sente tudo com uma intensidade que às vezes parece física. A pessoa não fica triste, fica desolada. Ela não fica animada, ela fica tomada por aquela sensação boa de empolgação. Quando eu li sobre isso pela primeira vez, eu tive uma sensação bem estranha. Não foi um uau, que incrível. Era mais um ah, eu não estava exagerando. Porque eu me reconheci no 5, não superficialmente, de um jeito que raramente a gente se reconhece em alguma coisa. Tem uma coisa, por exemplo, que eu faço e que durante muito tempo parecia muito bizarra. Em palestras, congressos, qualquer coisa que exige uma atenção prolongada, eu preciso estar fazendo alguma outra coisa. Desenhando, riscando papel, às vezes jogando um joguinho no celular que não me demanda grande raciocínio. Alguma coisa repetitiva. Parece para os outros que eu estou completamente alheia. Aí a pessoa termina de falar e eu faço um comentário sobre o que foi apresentado, porque eu ouvi tudo, processei tudo, tirei conclusões.
O jogo não era uma distração, era o que permitia que eu me concentrasse. Era um jeito do meu sistema nervoso tentar se regular. O outro conceito que para mim fez muito sentido é o de desenvolvimento assíncrono. A ideia é simples. Pessoas com altas habilidades, o desenvolvimento cognitivo, a capacidade intelectual pode estar muito à frente do desenvolvimento emocional. Você entende tudo, muito antes de conseguir lidar com tudo. Você tem 6 anos e entende de meteoritos, mas você ainda tem 6 anos emocionalmente. Você precisa de colo, de aceitação, precisa não ser olhada como inconveniente. Depois de adulta, você consegue analisar um conflito em segundos, enxerga todos os lados e chega a uma conclusão. Mas quando o conflito te envolve emocionalmente, quando você está no centro do conflito, o lado emocional entra em pânico, muito antes do lado racional conseguir fazer qualquer coisa. Por isso as reações são tão intensas, por isso é tão difícil se autorregular. Não é falta de inteligência, é uma inteligência que ainda não aprendeu a conversar direito com a emoção. São dois relógios no mesmo corpo, andando em ritmos diferentes. E foi assim que eu cheguei na minha psicóloga. Porque eu sabia que alguma coisa estava errada comigo. Não claramente errada, parecia que estava funcionando. Eu trabalhava, dava conta, saía, mas internamente eu estava extremamente frustrada, incomodada e com uma sensação constante de que eu não conseguia lidar com coisas que eu não sabia nem nomear. Eu tinha um relacionamento complicado, estava numa fase extremamente difícil no trabalho e com uma sensação crescente de que eu estragava tudo que me importava. Na minha primeira sessão, sendo que ela mal me conhecia, quando eu descrevia o que eu estava sentindo e por que eu estava procurando ela falou que o que eu estava descrevendo tinha um nome. E esse nome era altas habilidades de interpretação. Eu fiquei olhando para ela, respirei fundo. Por quê? Eu tinha passado a minha vida inteira achando que eu era esquisita, que eu era demais, que tinha alguma coisa em mim que precisava ser consertada. E uma pessoa que me conhecia há 5 minutos, ouvindo como eu descrevia o meu sofrimento, viu. Depois disso, eu levei quase 2 meses para voltar. Não porque eu não acreditei nela, mas porque eu simplesmente negava para mim mesma que eu estava tão mal. Eu ficava me convencendo que estava tudo bem, que estava tudo certo. Não estava. Precisei de mais crises para voltar. E eu não voltei por coragem. Eu voltei por necessidade. E quando eu fui pesquisar o assunto, eu entendi que tem uma coisa que pouca gente fala. Existe pouquíssima literatura sobre altas habilidades. Não no sentido de, a ciência ainda não entendeu isso. Não. É porque a literatura científica do assunto foi desenvolvida principalmente sobre crianças masculinas. Sobre adultos e principalmente sobre mulheres, existe pouquíssimo estudo. Apenas o perfil visível que se sobressai foi estudado. O perfil de uma mulher adulta com altas habilidades que aprendeu a se esconder, desenvolveu múltiplas estratégias de mascaramento ao longo de décadas e que nunca foi identificada na escola porque era disciplinada, esforçada, não causava problema. Esse perfil não existe na literatura. O que significa que na prática tem muita gente como eu, que passa a vida inteira achando que é esquisita, extremamente intensa, difícil de entender, ansiosa demais, sensível demais e nunca chega num lugar onde alguém consegue ver o que está por baixo. Não é que essas pessoas não existem, é que a gente ainda não parou para olhar para essas pessoas com cuidado. E o que eu fui entendendo sobre mim? Eu ainda me acho estranha. É verdade, vale eu deixar claro. Quando alguém fala que eu sou diferente, dependendo do tom, isso ainda é uma coisa que me machuca bastante. Porque isso foi uma ferida que se formou ao longo de muitos anos. E não sobe quando você recebe um diagnóstico. Mas algumas coisas eu entendo agora. Eu entendo que eu não estava errada quando eu falei do meteorito aos 6 anos. Eu estava certa. O problema não era o que eu sabia, é que eu estava num espaço que talvez não tivesse lugar para aquilo. Eu entendo que quando eu fazia uma prova bem sem estudar muito, eu não estava sendo fácil. Eu geralmente tinha entendido isso. E eu processava diferente. E a vergonha que eu sentia sobre isso não era minha, era o reflexo de ambientes que não sabiam o que fazer comigo. Eu vou regravar esse pedaço. Vamos lá. Eu ainda me acho esquisita. É verdade, e é bom deixar isso claro. Quando alguém fala que eu sou diferente, dependendo do tom, isso ainda me machuca. Porque isso foi uma ferida que se formou ao longo de muitos anos, e não some com o diagnóstico. Mas algumas coisas hoje eu entendo. Eu entendo que eu não estava errada quando falei do meteorito aos 6 anos. Eu estava certa. O problema não era o que eu sabia, era que eu estava num lugar que talvez não tivesse espaço para aquilo. Eu entendo que quando eu fazia uma prova bem, sem estudar muito, eu não estava sendo falsa. Eu genuinamente processava diferente. E a vergonha que eu sentia sobre isso não era minha, era o reflexo de ambientes que não sabiam o que fazer comigo. Eu entendo hoje que a intensidade das minhas reações não é uma fraqueza, é um sistema nervoso que responde em volume alto. Aprender a lidar com isso dá trabalho. Mas não é uma correção, não tem nada a corrigir. E eu entendo também que o esforço que eu fiz a vida inteira para parecer menos, para me adaptar e para caber, foi real, foi exaustivo e fez sentido dado o contexto. Mas que eu não preciso continuar me esforçando para frente. Eu ainda não resolvi tudo isso dentro de mim. Muito longe disso, inclusive. Mas eu saí de sou esquisita e isso é um problema pra
Sou esquisita, isso tem nome, contexto e explicação. E por menor que pareça, isso muda muito para onde a minha energia é direcionada. Antes eu ficava tentando me consertar. Agora, pelo menos um pouco, eu tento mais do que tudo me entender. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você se reconheceu em alguma coisa, no meteorito, na reunião que podia ser e-mail, no choro que parece desproporcional para todo mundo, menos para você, me conta. O Instagram do podcast está na descrição. Eu sou a Lana e esse foi o Desconforto Confortável. Te vejo na próxima semana. Eu tinha um relacionamento complicado, estava numa fase extremamente difícil no trabalho e com uma sensação crescente de que eu estragava tudo que me importava. Na minha primeira sessão, sendo que ela mal me conhecia, quando eu descrevia o que eu estava sentindo e por que eu estava procurando ela falou que o que eu estava descrevendo tinha um nome, e esse nome era altas habilidades de interpretação. Eu fiquei olhando para ela, respirei fundo. Por quê? Eu tinha passado a minha vida inteira achando que eu era esquisita, que eu era demais, que tinha alguma coisa em mim que precisava ser consertada. E uma pessoa que me conhecia há 5 minutos, ouvindo como eu descrevia o meu sofrimento, viu. Depois disso, eu levei quase 2 meses para voltar. Não porque eu não acreditei nela, mas porque eu simplesmente negava para mim mesma que eu estava tão mal. Eu ficava me convencendo que estava tudo bem, que estava tudo certo. Não estava. Precisei de mais crises para voltar. E eu não voltei por coragem. Eu voltei por necessidade. E quando eu fui pesquisar o assunto, eu entendi que tem uma coisa que pouca gente fala. Existe pouquíssima literatura sobre altas habilidades. Não no sentido de, a ciência ainda não entendeu isso. Não. É porque a literatura científica do assunto foi desenvolvida principalmente sobre crianças masculinas. Sobre adultos e principalmente sobre mulheres, existe pouquíssimo estudo. Apenas o perfil visível que se sobressai foi estudado. O perfil de uma mulher adulta com altas habilidades que aprendeu a se esconder, desenvolveu múltiplas estratégias de mascaramento ao longo de décadas e que nunca foi identificada na escola porque era disciplinada, esforçada, não causava problema. Esse perfil não existe na literatura. O que significa que na prática tem muita gente como eu, que passa a vida inteira achando que é esquisita, extremamente intensa, difícil de entender, ansiosa demais, sensível demais e nunca chega num lugar onde alguém consegue ver o que está por baixo. Não é que essas pessoas não existem, é que a gente ainda não parou para olhar para essas pessoas com cuidado. E o que eu fui entendendo sobre mim? Eu ainda me acho esquisita. É verdade, e é bom deixar isso claro. Quando alguém fala que eu sou diferente, dependendo do tom, isso ainda me machuca. Porque isso foi uma ferida que se formou ao longo de muitos anos, e não some com o diagnóstico. Mas algumas coisas hoje eu entendo. Eu entendo que eu não estava errada quando falei do meteorito aos 6 anos. Eu estava certa. O problema não era o que eu sabia, era que eu estava num lugar que talvez não tivesse espaço para aquilo. Eu entendo que quando eu fazia uma prova bem, sem estudar muito, eu não estava sendo falsa. Eu genuinamente processava diferente. E a vergonha que eu sentia sobre isso não era minha, era o reflexo de ambientes que não sabiam o que fazer comigo. Eu entendo hoje que a intensidade das minhas reações não é uma fraqueza, é um sistema nervoso que responde em volume alto. Aprender a lidar com isso dá trabalho. Mas não é uma correção, não tem nada a corrigir. E eu entendo também que o esforço que eu fiz a vida inteira para parecer menos, para me adaptar e para caber, foi real, foi exaustivo e fez sentido dado o contexto. Mas que eu não preciso continuar me esforçando para frente. Eu ainda não resolvi tudo isso dentro de mim. Muito longe disso, inclusive. Mas eu saí de sou esquisita e isso é um problema para sou esquisita, isso tem nome, contexto e explicação. E por menor que pareça, isso muda muito para onde a minha energia é direcionada. Antes eu ficava tentando me consertar. Agora, pelo menos um pouco, eu tento mais do que tudo me entender. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você se reconheceu em alguma coisa, no meteorito, na reunião que podia ser e-mail, no choro que parece desproporcional para todo mundo menos para você, me conta. O Instagram do podcast está na descrição. Eu sou a Lana e esse foi o Desconforto Confortável. Te vejo na próxima semana.